Pessoal, mais uma dúvida de uma pessoa que deixou para mim no Instagram. Essa pessoa pediu para não ser identificada porque ele achou que a dúvida dele poderia ser uma dúvida amadora, de leiga, e isso não existe, tá? É uma dúvida até muito interessante, é um assunto muito bom para ser abordado. Ele perguntou o seguinte, ele perguntou qual a real função de cada tipo de hormônio que é usado no fisiculturismo, porque muito se confunde, pelo que ele já viu nos meus vídeos, para que se usa GH, para que se usa GH com insulina, e aquele lance que eu expliquei da síntese proteica e da síntese de glicogênio com esteroide anabolizante. Então, eu resolvi fazer aqui para vocês uma comparação, tá? Para responder a pergunta dele, uma comparação de cada hormônio e o que cada hormônio realmente realiza. Vou usar aquele esqueminha básico, tá? Vamos supor que você tem uma construção e você quer erguer um prédio, uma casa lá. Na verdade, quando você consome proteínas, o seu corpo, proteínas e carboidratos, o que vai acontecer? O carboidrato, logicamente, ele não está ali com a única e exclusiva função de liberar insulina, tá bom? Ele é o principal liberador de insulina, o principal transportador de macronutrientes, só que ele não é única e exclusivamente dessa função. O carboidrato também serve para poder manter a sua musculatura com glicogênio e com energia, tá? Você precisa de glicogênio, de outras coisas também para poder formar ATP, que é a fonte primária de energia no músculo e tal. Desculpa, eu tô com a garganta ruim. Então, vamos por partes. O que você precisa para você gerar anabolismo e queima de gordura? Vamos lá. Você precisa de esteroide anabolizante. Estou falando na parte hormonal, tá? Na parte de hormonizados. Estou falando que precisa necessariamente disso, porque tudo isso o seu corpo produz, mas em escala muito menor. Estou falando de resultados acima da média. Você precisa de esteroides anabolizantes. Por quê? Esses esteroides anabolizantes, eles têm a função de aumentar a síntese proteica, sim, só que também aumentar a síntese de glicogênio, como eu disse. E o glicogênio é o que segura a água dentro da célula, porque o glicogênio são moléculas de água e de glicose que formam o glicogênio. E você sabe aquela velha historinha de fisiologia, que o músculo é feito de 70% de água? Então, isso é verídico, tá? É feito de 70% de água, sim. Essa proporção pode mudar um pouco para outro, dependendo do quanto glicogenado você está, porque você perde glicogênio e água, mas a quantidade de fibra fica ali. Então ali você pode passar a ter menos água dentro do músculo, menos glicogênio, mas a quantidade de fibra continua mesmo, a não ser que você se mantenha assim por muito tempo, sem hormônio anticatabólico, aí você vai perder fibra também. Então, vamos por partes. Você consome um alimento e esse alimento vai passar pelo o seu sistema digestivo, e lá no intestino existem bactérias, tá, que diluem os alimentos, tiram os nutrientes e os absorvem, tá bom? Eu considero as enzimas digestivas hoje um dos principais anabolizantes que existe no corpo. Porque pense comigo, se você consome alimentos e esses alimentos são passados para a corrente sanguínea, ou seja, são absorvidos, porque só são absorvidos quando eles entram na corrente sanguínea, não quando você engole. O que vai acontecer? Você vai liberar a insulina vai transportar esses aminoácidos e essas gorduras e essas proteínas, esses carboidratos, primeiramente para o tecido muscular, que é o que mais gasta energia, então a prioridade é dele, tá bom? Logicamente que tem outras funções, os nutrientes, por exemplo, de manter vivo, sistema imunológico e tal, mas eu estou falando de estética, tá? Então vai para o tecido muscular, o que não consegue entrar no tecido muscular, volta e é acumulado em forma de gordura ou excretado pela urina, tá? Através de processo de filtragem pelos rins. Se você for um cara que tem tendência a engordar, você vai acumular muita gordura. Se você não tiver tendência a engordar, você vai começar a sobrecarregar seus órgãos. Quer um exemplo disso?
Eu resistente à insulina, eu chego num ponto que eu não engordo mais. Só que eu começo a ter acúmulo de gordura visceral, e isso acumula, e eu começo a ter dificuldade para eliminar carboidrato, proteína, porque o corpo não está reconhecendo a insulina e ela não está entrando no seu receptor na célula muscular e deixando aqueles nutrientes ali. O que vai acontecer com isso? Como eu não tenho muita tendência a engordar, o meu corpo sofre para eliminar esse excesso de macronutrientes, onde a urina começa a ficar escura, começa a ficar espumosa. Quando você mija, faz xixi, pinga uma gota lá na porcelana do vaso lá, o que acontece? Começa a proliferar, começa a ter formiga em volta do vaso. Por quê? Porque você está com excesso de açúcar no sangue, então você está eliminando aquele excesso de açúcar no sangue na urina, entendeu? E aí você vai ficando resistente à insulina, e excesso de açúcar no sangue também te causa mal-estar. Lembra que eu falei no vídeo anterior que eu estava sentindo alguns mal-estares? E era justamente porque eu estava comendo muita porcaria? Então, gente, é exatamente isso que está acontecendo, tá? Excesso de açúcar no sangue causa efeitos parecidos, tá? Mais ou menos com a falta de açúcar no sangue. Aquela mal-estar, aquela zonzura, aquela fadiga, entendeu? E também outros problemas, como colesterol alto, e pode levar a diabetes também, independente de insulina. Então o que acontece? Você vai transportar esses macronutrientes, o seu corpo vai absorver. O que faz você segurar os macronutrientes lá dentro é o que aumenta a síntese dos macronutrientes. É justamente o anabolizante androgênico. Então veja comigo, você primeiro come, depois você absorve pelo intestino, ok? Através dessas enzimas que o seu corpo produz, tal, na parte gastrointestinal, tudo. Absorvido esses macronutrientes, é liberado insulina e é transportado, tá? A insulina não vai aumentar os seus músculos, ela vai levar mais nutriente para dentro e com isso você fica com mais glicogênio e você fica mais cheio. A insulina, a função dela é reter glicogênio na célula. A síntese proteica da insulina é muito fraca. É comprovado que ela aumenta o GF1, mas nem chega perto de um GH. Tá bom? A mistura dela com o GH aumenta muito o GF1 e com o anabolizante também. Tudo é uma sincronicidade, tem que ter tudo, é uma engrenagem. Um só não vai fazer grandes atletas ou grandes físicos e secos. Voltando lá, você absorveu, transportou através da insulina, aí você vai chegar lá, você tem um limite fisiológico, que é o tamanho da fibra, onde você vai colocar proteína, carboidrato e água. Chegou nesse limite aqui, não vai inchar mais. Todo o restante vai para fora da célula. E é onde você começa a ficar com água subcutânea, gordura, e criando resistência à insulina, você passa a ter menos capacidade de reter glicogênio, água e proteína naquela célula. Mesmo sem ela ter multiplicação, ela não diminui, mas você retém menos porque entra menos. Veja se vocês estão conseguindo entender meu raciocínio. O que o GH faz? O GH converte em IGF-1 e aumenta a hiperplasia, que na verdade é a hipertrofia miofibrilar, tá? A literatura não explica isso, mas tem dados científicos hoje aí que já falam isso, já provam isso, é só usar a lógica. O anabolizante aumenta a síntese proteica, mas em escala muito baixa. O que ele mais traz volume para você... Ah, Bike, mas e ganho, anabolizante de ganhos secos, por exemplo, trembolona? É simples, compara uma Deca com uma Trembo. É da mesma família. A diferença é que a Deca, por ter afinidade com o receptor de minerocorticoide, ela vai reter líquido dentro da célula e te deixar cheio, e fora da célula e te deixar roliço. Já a trembolona só retém líquido dentro da célula. Então o que acontece? Aquela água em excesso subcutânea vai ser puxada para dentro do músculo. Então você fica com a aparência de mais seco, mais fibra, mas na verdade você está com mais água intracelular. Ok? Por isso que também aumenta a vascularização. Tira o carboidrato para você ver o que acontece com a sua vascularização. Ela some. Coloca carboidrato e para você ver o que acontece. Aumenta a síntese de glicogênio sintase. Suas veias explodem. Por que você acha que a trembolona causa tanta vascularização? Porque aumenta demais a síntese de glicogênio. Ok.
Sabido disso, você colocou o GH em si vai criar a única função de melhorar a sua pele. Você está tomando insulina para poder aumentar o transporte, aumentar a síntese de glicogênio ainda mais, vai acumular gordura. A insulina ela é lipogênica, ela para a queima de gordura no corpo. Já o GH ele é lipolítico, ele combate essa lipogênese da queima de gordura. Então você está tomando insulina e não está engordando, continuando com a pele fina, lógico que tem uma proporção. Para vocês terem uma noção, é 10:10, por exemplo, 1/10 da dose de insulina para o GH, que os atletas hoje em dia usam aí. Por exemplo, 300 a 400 UI de insulina para 30 a 40 UI de GH, para manter o percentual de gordura baixando, ou manter baixo, né? Alguns vão precisar mais, outros menos, tá? Que essa proporção seja diferente. Vai muito da genética e da tipagem de fibra, como eu já expliquei em outros vídeos. Então, pessoal, você utiliza as enzimas para aumentar mais a sua absorção de nutrientes, tá? Isso aumenta a absorção. Utiliza mais insulina para transportar mais glicose e ficar mais cheio. Só que em contrapartida a insulina aumenta o acúmulo de gordura. Aí você utiliza o GH para combater essa queima, esse acúmulo de gordura, e depois que o GH é convertido em GF1, você vai ter um aumento do espaço intracelular de actina e miosina para você conseguir colocar mais água e mais carboidrato ali dentro, ou seja, mais glicogênio, e ficar ainda maior. O problema é, por que hoje os caras não entram com tanta qualidade? Porque estão menos definidos? Não, estão mais retidos. Porque quanto mais insulina, mais afinidade com o minério corticoide também e mais retenção extracelular. Tá bom? Antigamente os caras usavam menos insulina, por isso que eram um pouco menores e um pouco mais secos. O diurético é um tiro no pé, você pode acertar a mão, desidratar o interstício e ficar seco, mas você pode errar a mão e murchar também. Entendeu? Então a insulina tem que ser bem segura. Por que você acha que o Big Ramy melhorou tanto de uma noite para outra no campeonato? Baixou a quantidade de insulina de um dia para o outro, sempre entrou mais seco. Você acha que eles não usam insulina para subir no palco? Você não sabe nem ideia como é que isso funciona, meu amigo. Ok? E aí onde entra o anabolizante? Aumentar a capacidade de segurar esses nutrientes dentro da célula. Aumento de síntese proteica e de síntese de glicogênio significa segurar mais nutrientes. Você está segurando, não basta só você ingerir, absorver, transportar e aumentar a capacidade de armazenamento. Você tem que segurar isso lá dentro. Aí é onde entra a função do esteroide anabolizante. Entendeu? Então vocês entenderam que é tudo uma engrenagem, ok? Como que eu posso dizer? Aquela tríade do fisiculturismo, que é GH, insulina e hormônios anabólicos, funcionam em conjunto. Um só não vai fazer milagre. Se você é um cara que tem uma capacidade de acúmulo de glicogênio porque você tem muita actina e miosina você já nasceu com uma genética boa, já tem uma porcentagem de fibra de contração rápida que acumula mais glicogênio e tem muita fibra, você vai ser um cara que você vai tomar 200 mg de DECA por semana e vai inchar pra caralho. Se você der uma tipagem de fibra de contração lenta, que acumula mais oxigênio do que glicogênio, tem pouca fibra, você vai tomar e não vai mudar nada. Você só vai começar a mudar com anos de treinamento. Por quê? Que aconteceu comigo. Porque eu aumentei a capacidade de reter, porque eu criei mais fibra. Tá me entendendo? Então você criando mais fibra, você vai ter mais capacidade de segurar esses nutrientes e água lá dentro da célula. Fazendo a estratégia correta, você mantém essa água mais dentro do que fora. Utilizando a insulina, você segura mais ainda, porque vai transportar mais. E enzimas digestivas vai fazer com que você possa comer mais e absorver mais. Porque não adianta comer mais e não absorver. Não é porque você está tomando anabolizante que você vai aumentar a sua ingestão de proteína e de carboidrato, porque você vai absorver tudo aquilo. O anabolizante não absorve nada, meu amigo. O anabolizante, ele segura, ele aumenta a síntese. Veja no dicionário o que significa síntese. É armazenamento. Absorção é a capacidade de compra, tá? A capacidade de manter aquilo que você comprou é a síntese. Ok? Espero que isso tenha dado uma luz na cabeça de você que toma
1 grama de DECA, 1 grama de texto e não ganha nada. Ou ganha 8 quilos, desses 8 quilos, 6 é retenção extracelular, 3 é água intracelular e músculo que é bom nada. Entenda que durante 1 ano, se você ganhou 15 quilos, desses 15, apenas 2 a 3 quilos é músculo de verdade, actina e miosina. O restante pode ser água intracelular, extracelular ou gordura, dependendo da estratégia da dieta que você usar. Faça sempre avaliações de bioimpedância, que você vai ter uma base de como o seu corpo está respondendo. Agora, se você é um cara que tem dinheiro para colocar aí pelo menos 4 IDH por dia, o ano todo, mais 100 UI de IDH aí, ou 40 UI de insulina aí no dia, mais 1,5 grama, 2 gramas de hormônios, e paga um coach que monta uma estratégia boa para isso, aí esquece tudo que eu falei, porque você vai desenvolver de qualquer jeito.